Olá, eu sou o Thiago Spiked e você está no Crass Conversa Oficial em mais um vídeo do HQ é o que há. Começamos mais um vídeo aqui e hoje eu vou falar sobre o que o quadrinista brasileiro precisa fazer. Quando eu me refiro ao quadrinista brasileiro, é aquele que deseja produzir o seu projeto autoral aqui no Brasil. Não me refiro às pessoas que querem prestar serviços para grandes editoras do exterior ou até serviços com quadrinhos para meio corporativo, educativo. Isso é outra conversa. Eu me refiro a projetos autorais para serem comercializados e distribuídos aqui no Brasil. Antes de mais nada, eu só quero ressaltar, gente, que querer viver da sua arte não é um pecado mortal, tá? Muita gente vê assim, eu quero ser desenhista, vou viver da minha arte, né? Porque eu amo arte, né? Parece aquela coisa meio... Não é um pecado mortal isso aí. Você só tem que saber adaptar o talento que você tem, o trabalho artístico, criativo que você tem, para alguma prática social, né? Então, quando você trabalha como ilustrador, você presta serviços com o desenho. E fazer um projeto autoral voltado para o entretenimento, aqui no Brasil, é uma coisa mais complicada, porque não existe uma cultura de consumo. Não existe um mercado que foi sendo formado ao longo dos anos, em que os artistas vão se renovando, em que exista o hábito de consumo das novas gerações, ou até o público, o leitor no geral, adquirir publicações de quadrinhos de autores brasileiros. Aqui nós ainda não temos, né? Tá começando assim, mas não tá ainda de um jeito viável. E por não existir essa cultura de consumo estabelecida, quem faz um trabalho autoral não sabe como começar. Eu fiz meu trabalho, e aí? Onde é que eu vendo? Onde é que eu exponho? Como eu chego no meu público? Né? Não tem um caminho pré-estabelecido. E aí é que muita gente bate a cabeça. Pergunta, e aí, o que eu faço? Então esse vídeo aqui é sobre isso. Então a primeira coisa que o quadrinista aqui no Brasil precisa fazer é saber empreender. Um empreendedor, ele tem iniciativa, ele procura soluções, ele tem postura proativa, ele tem coragem de correr riscos calculados a fim de fazer o seu projeto vingar e atingir o seu público. O empreendedor, ele tem visão a médio e longo prazo, ele consegue fazer um diagnóstico do terreno que ele está pisando. Eu falei que nós não temos uma cultura de consumo pré-estabelecida, então ela ainda está para se formar. Nós podemos formar, mas isso vai demorar um tempo, não é de uma hora para outra. O empreendedor, ele pensa em estratégias, ele pensa em soluções. Ele não fica se lamentando ou se achando coitado porque não existe uma coisa que deveria existir. Não, ele tem uma postura proativa. E principalmente, ele não acha que alguém vai aparecer do nada e resolver os problemas para ele. Certo? Muita atenção nisso. Ele não acha que vai vir um cara do nada, ver que ele tem um puta de um talento e falar, vou fazer de tudo para você vingar e ser um popstar aqui no Brasil. Ele não espera sentado, ele não fica de braços cruzados, ele age. O que eu estou dizendo é que o quadrinista aqui no Brasil, ele não tem só que fazer a sua obra e imprimi-la. Ele precisa participar de eventos, ele precisa montar uma página, ele precisa saber se divulgar, fazer contatos, dar a cara para bater, ele vai investir seu dinheiro nisso. Mas se for financiamento colaborativo, mesmo assim ele investe. Se quiser fazer uma panfletagem ou mesmo trabalho de divulgar, trabalho, é tempo que você gastou para fazer isso. Então isso é ter uma postura proativa. Não é ficar lá esperando, assim, achando que agora eu fiz meu trabalho aqui, as pessoas vão bater na porta da minha casa, né, para comprar o meu quadrinho. Não. Segunda coisa que precisamos fazer: olhar para o Brasil. Se você quer fazer o seu trabalho e publicar ele aqui, vamos olhar pra gente. Vamos entender como é que tá um nicho aqui. Eu acho que muita gente ainda fica nessa de ficar lamentando, sabe? Porque no Japão é assim, porque nos Estados Unidos é assim, porque na França é assim, no Brasil é uma merda que não sei... Cara, vamos parar de chorar, já deu. Todo mundo já sabe dos problemas que tem aqui. Todo mundo já, sabe, já cansou disso. Outro dia eu vi o Laudo, que é um outro grande desenhista também,
comentando exatamente sobre isso, né? Eles fazem mesa redonda, né, sobre esse assunto de viver de quadrinhos, etc. E sempre cai nisso aí. Ai, que dó da gente. Ai, olha como é frustrante. Não que esteja errado isso. Não que a gente não compartilhe essa mesma frustração. Poderia ser melhor. Mas sabe, já deu. Sabe, vamos pensar pra frente. Vamos discutir soluções a médio e longo prazo. Para isso tem que olhar para cá. A gente não mora no Japão, a gente não mora na França, a gente mora no Brasil. E no Brasil assim se fez, assim se construiu, por isso o mercado é desse jeito. E da mesma maneira que assim se fez, assim também poderá ser refeito, reconstruído, remodelado. Cabe ao esforço concomitante de cada um de nós para que no futuro possamos respirar um pouco de ar puro, né? Quem sabe conseguirmos algumas realizações mais promissoras. Terceira coisa, ser uma pessoa com preparo. Porque vontade sem competência são meras boas intenções. Então se o seu objetivo é tentar seguir nessa linha de quadrinhos, mesmo sendo incerta, mesmo tendo todos esses problemas, todo mundo já sabe, é imprescindível que você seja relativamente bom no que você faz. Então, os quadrinhos trabalham com os códigos pictóricos e linguísticos. Você tem que ter um desenho, uma arte que seja boa para a linguagem dos quadrinhos. Se você vai ser roteirista, você tem que escrever bem, você tem que saber o que funciona nos quadrinhos e o que não funciona. Eu vejo muita gente que pensa assim, fulano ele escreve livro e ciclano é ilustrador. Eu vou juntar os dois e vai sair uma puta história em quadrinhos. Não necessariamente, cara. Quadrinhos têm uma linguagem própria. E é preciso que os autores dominem essa linguagem. Então não é só juntar um cara que escreve bem, um que desenha bem e vai sair um puta negócio. É preciso estudar, ter conhecimento sobre as histórias em quadrinhos. E aqui no Brasil em específico, eu diria que até mais. A gente precisa ter conhecimento sobre como funciona o nosso mercado aqui, quais possibilidades que tem, que não tem. Será que banca de jornal é um negócio bacana? Livraria é um negócio bacana? Concurso, sei lá. Se informe, pesquise, estude. Vocês acham que eu não gostaria também de pensar só como artista? Ficar aqui no meu estúdio só desenhando, fazendo história. Falei, não, agora eu vou fazer uma história de tal coisa, não, porque vai ser o meu roteiro, tal, não sei o quê. Eu preciso também ir além, pensar no depois, pensar no como que eu vou promover esse trabalho, onde eu vou expor. Cabe a nós, tá? Novamente, precisamos empreender. Não dá pra gente pensar só como artista nesse momento, ainda. Quinta coisa, não ser coitadinho, tá? Nossa, cara, esse assim eu vejo muito, principalmente nos iniciantes. Olha, fazer quadrinhos aqui no Brasil é uma coisa que é um constante pede pra sair, tá? Cada vez que você entende mais sobre como funciona e por que as coisas são como são, é um pede pra sair. Por isso que muita gente chega com fantasia e desiste antes mesmo de começar. Então quem fica geralmente é meio survivor, assim, meio sobrevivente, né? Porque veio vários pés de passar e aguentou e foi tentando encontrar o seu caminho mesmo assim e aí está, tá? Então se você tiver essa postura coitadista de que dó, vem uma coisa difícil, você chora e não sabe o que fazer, né? E sei lá, sente o desprezo de alguém, você fica muito mal, você fica um mês deprimido, cara, você não vai aguentar. Porque também esbarra no empreendedorismo. O empreendedor não pode ser uma pessoa de personalidade fraca, de intelecto fraco, né? Que recebe uma crítica, o cara desmonta, desaba, fica um mês chorando. Não dá, não tem perfil. Sexta coisa, trabalhar em pelo menos 2 empregos, levando em conta que um deles vai ser o seu trabalho com quadrinhos. Se você não se esforçar, se você não ter disciplina para você produzir regularmente, o quadrinho não vai sair nunca. Só que ele não é uma prática remunerada, então ele não vai te sustentar. Você precisa também trabalhar em outra atividade. E se for relacionada com artes, com desenho, melhor ainda. Eu, por exemplo, presto serviço para agência, para estúdio, para clientes, né, na área de ilustração e design gráfico. Além disso eu dou aula, além disso tenho a minha loja, além disso faço outras atividades também que, juntando tudo, tem a minha renda que dá para eu me sustentar. E em paralelo, nos momentos onde tem uma abertura, eu faço a produção dos quadrinhos da Crase Studio Editora. Isso quer dizer que eu abro mão de outras coisas. Por exemplo, jogo de videogame, nossa, eu tô super desatualizado, eu não consigo mais jogar. Né? Porque ao invés de jogar, eu opto por fazer as coisas relacionadas à Crase Editora.
Então vai ter que te exigir sacrifícios, cara. E a sétima coisa, pra finalizar, coragem. Coragem, bicho. Tá? Tem que ter muita coragem. Você tem que superar tudo que vier. Eu falei que é um constante pede pra sair. É mesmo. Tá? Eu acho que eu tenho tempo de experiência o bastante pra falar isso, né? Aliás, ano que vem a CRAS faz 10 anos, sabia? Eu, como quadrinista independente, já faz 13 anos. A CRAS vai fazer 10 anos no ano que vem, 2017. Então, assim, você vai ver diversos desafios, problemas no meio do caminho, seja até de ordem financeira, você vai tomar muitos nãos. A gente ainda acaba tendo que aguentar, às vezes, a falta de educação de muitas pessoas que olham pra gente com desprezo, que olham pra gente com arrogância, né, como se fazer um trabalho artístico assim fosse um pecado. Eu acho engraçado como que brotam uns intelectuais super críticos, especialistas em histórias em quadrinho, para falar sobre publicações da galera daqui. Então, vão aparecer muitas pessoas assim, casos assim, e você tem que ter coragem de continuar, sabe? Às vezes vai ter pessoa que não vai com a sua cara, eu sei que tem pessoa que não vai com a minha cara. Gente, vai ter panela sendo formada ali, tal, aquilo ali, você vai ver coisas e você, nossa, por que isso está acontecendo, sabe? Mas, se você não tiver coragem, força para continuar, você vai largar no meio, você vai pedir para sair. E por que é tão difícil isso? Por que exige tanto da gente? Porque é a nossa história sendo escrita. O que eu posso dizer para vocês é que em 13 anos, hoje melhorou muita coisa mesmo, tá? Era muito pior, eu passava por situações no passado que hoje assim, reduziu drasticamente, ainda bem. E eu digo mais, não vai ser em 1 ano, em 6 meses que esse quadro vai mudar, é uma coisa de médio ou longo prazo, quem sabe daqui a 5, 10 anos, o mercado está muito diferente. Quem sabe não chega o dia em que nós artistas podemos ser apenas artistas. Você tem uma cultura de consumo suficiente para fazer um capital girar aí, né, e você ter um consumo, produção, e aí finalmente a gente consegue falar em possibilidades maiores, né? Mas hoje, nesse momento, um quadrinista brasileiro, para fazer essa carroça andar, já tá andando, né, mas andar mesmo, a gente precisa ter essa postura. Se você aí que está assistindo achou isso muito, nossa cara, mas cara, é demais, assim, pô, eu sou desenhista, eu não tenho que me preocupar com isso. Saiba que já existem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão encarando esse desafio e fazendo tudo isso que eu falei. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o registro do Festival Internacional de Quadrinhos do ano passado, e tinham lá, acho que mais de 180 artistas expondo seus trabalhos. E não pensem que é tudo financiamento colaborativo não, tá? A maioria tirou do bolso. Igual a gente aqui, ó. Tira do bolso pra fazer. E tava lá expondo, fez um trabalho bonito, tinha lá o seu banner, seus flyers para distribuir, o próprio autor, o escritor, o desenhista estavam lá, sabe, para conversar com as pessoas. Então a galera tá realmente assim, decidida, tá se esforçando e tá até disposta a investir o pouco que tem para fazer o seu projeto para frente. Tá? Então, coragem, porque tem muita gente que está encarando esse desafio, porque está acreditando mesmo. A gente aqui da CRAS acredita bastante em todos vocês. Muito bem, então é isso. Se você gostou do vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva, certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.